É provável que você já deve ter visto imagens do Ano Novo chinês, os dragões, os fogos, o vermelho por toda parte. Inclusive eu antes de vir morar na China. Mas depois que eu vim morar aqui, eu comecei a perceber uma coisa que ninguém me contou. Não é só a festa que é diferente. A cidade fica diferente, a rotina entra em outro ritmo e a forma como a gente vive esses dias também muda. Então, hoje eu quero te levar comigo para passar esses dias aqui na China, bem no clima dos preparativos, para você ver como essa época transforma até mesmo o dia a dia. Bora lá? O Brasil tá parando agora para iniciar as festividades do Carnaval. E aqui na China, a China tá desacelerando para iniciar as comemorações do Ano Novo chinês. E deixa eu mostrar para vocês o que a gente recebeu do mercado online que a gente faz compra. Tem várias palavras desejando boa sorte, prosperidade, e aí a cada ano as pessoas trocam. Esse vai ser o ano do cavalo, então provavelmente vai ter alguma coisa. Aqui eu não vejo o ideograma do cavalo, mas provavelmente em algum desses aqui vai ter. E aí depois a gente vai colocar na nossa porta. Ó, mas será que isso aqui tá virado? Eita, não sei. Vou ter que usar o tradutor, é brabo não saber falar a língua. Esse aqui acho que vai no meio da porta. E esse mercado, isso tudo gratuito, tá? Eles nos mandou também o Hongbao, que são os envelopes vermelhos. Inclusive no próprio celular, se você for naquela parte dos emoji e digitar envelope vermelho, vai aparecer o Hongbao ali. Então aqui os chineses colocam dinheiro e presenteiam crianças e pessoas solteiras. Tem até regras para isso, não pode ter número, por exemplo, dígito 4, vamos dar R$40, ou R$44, ou R$4.000, ou 4 notas. E isso tudo veio nessa caixinha aqui, olha que bonitinho. Mas agora eu vou no shopping comprar um produto de skincare que está faltando para mim. Vocês já estão dando spoiler do que vai ser o próximo vídeo. E também eu quero ver como que tá a decoração do shopping. Mas eu também quero mostrar para vocês a decoração aqui do condomínio, que tá a coisa mais bonitinha. E vivendo aqui na China foi onde eu aprendi muito sobre a cultura. Inclusive esse assunto do Ano Novo chinês é algo que me deixa até arrepiada de falar, que é uma cultura muito rica e muito linda. E aqui na China, o Ano Novo chinês tem várias superstições. Algumas são parecidas com as que a gente conhece no Brasil, como, por exemplo, fazer aquela faxina na casa antes da virada do ano. E outras são um pouco diferentes. Por exemplo, vocês estão vendo a lanterna vermelha ali? Aqui na China tem uma lenda de um monstro chamado Nian, que aterrorizava os chineses. E aí descobriram que se fizessem barulho, se tivesse luz e se as pessoas usassem vermelho, esse monstro parece que sentia medo e aí não aterrorizava mais aquela aldeia. Não sei se eu tô contando direito essa história, tá? Mas o motivo por trás, tanto do uso da roupa vermelha para comemorar o Ano Novo chinês, quanto do uso das lanternas e quanto dos foguetes que soltam, não é foguete, como é que é? Fogos de artifício que soltam na virada do Ano Novo chinês, é por causa desse motivo. E até ontem eu vi que estava acontecendo alguém estava soltando os fogos de artifício, eu não sei se hoje vai ter também. Tem alguns lugares aqui na China que agora é proibido, mas eles soltam foguetes em vários lugares. E a roupa vermelha, gente, teve uma festa na escola do Vicente, agora ele tá de férias, né? Mas antes dele sair de férias, teve a festinha e eu comprei uma roupa pra ele. Ai, gente, coisa mais linda, com os cavalos assim na roupa. E aqui tem toda essa questão das roupas, as roupas são diferentes, assim, pra eles comemorarem, tá? Ai, olha só, deixa eu mostrar essa parte aqui pra vocês. Aí eles colocam aquelas roupas bonitas, ai, que roupa mais linda, gente, muito lindo. Nossa, que cultura linda. Aqui, ó. Vai ficar tudo iluminado de noite, cheio de luzinha, lá também. Ó, as lanternas lá enfeitando o condomínio. E aqui tem até um telão aqui no condomínio, olha que coisa mais linda isso. Ó o cavalo ali, que é o ano do cavalo. Coisa mais linda. Ó, gente, aqui também, tudo enfeitado, aguardando o Ano Novo. Bora lá que agora... Ui! Bora lá que eu vou chamar o Didi pra ir lá no shopping. Pra ver
como que tá a decoração lá e comprar umas coisas que eu tô precisando. Ó, deixa eu mostrar aqui esse condomínio também. Um outro condomínio também, ó, lanterna bem grandona lá, ali na árvore também. Que lindo. E aquilo que eu falei no início do vídeo é real. A China, ela não é um país que para, mas ela desacelera durante essa festividade do Ano Novo Chinês. Fábricas não funcionam da mesma forma, vários lugares ficam fechados. Então, como vocês viram, né, no vídeo das compras, tem coisas que eu preciso encomendar pelo Taobao pra gente ter em casa, tipo café, queijos, e dependendo do que for, demora muito mais tempo do que normalmente deveria para vir até a minha casa, para chegar a encomenda. Então eu tenho que me preparar no Ano Novo Chinês para já ter um estoque, porque não é um dia só, são 15 dias de festividade. Claro, tem lugares que não ficam 15 dias fechados, mas é bem comum lugares que costumam estar sempre abertos ficarem fechados. Vou contar uma história para vocês que aconteceu no ano passado. Nós fomos viajar um pouco antes do Ano Novo Chinês, se eu não me engano, e a gente voltou antes de finalizar o Ano Novo Chinês. E quando finalizou o Ano Novo Chinês, a gente chegou aqui em Hangzhou, o Vicente ficou doente. E eu precisava comprar um remédio para ele. E não se encontra farmácia aqui na China como no Brasil. É mais difícil de encontrar assim uma a cada esquina, sabe? Tem uma lá que outra em alguns pontos, principalmente aqui, que é uma região mais afastada da área central. Mas enfim, precisava comprar esse remédio para o Vicente, porque ele estava com febre. E o remédio que eu tinha já tinha acabado. Fui na farmácia que fica ali embaixo do condomínio, estava fechada. Fui numa outra farmácia fechada, uma outra fechada. Eu só fui encontrar uma farmácia, inclusive aqui perto de onde eu tô agora, a uns 2 quilômetros da minha casa. Só essa que estava aberta, o resto tudo fechado. Mas olha que linda que tá a rua, gente, cheia dessas lanterninhas. Olha lá, lá também tem bem grandona lá, ó, a lanterna. Coisa linda. Ah, pra lá também, ó, várias lanternas. Cheguei no shopping agora. Quem acompanhou o canal, quando eu vim aqui nesse shopping no Natal, viu que não tinha muita decoração de Natal. Quase nada, na verdade, eram poucas lojas. Mas aqui, agora, até lojas, por exemplo, McDonald's, Starbucks, que é o que tem aqui atrás, estão enfeitadas para a chegada do Ano Novo Chinês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui de cara, o Starbucks, com um copo ali para vender. E alguma coisa, eu não sei o que é aquilo ali, gente, para celebrar o Ano Novo do Cavalo. Aqui o Mac também tem esse hambúrguer aqui que é de camarão, ou camarão grande ali. Tô louca pra provar isso aqui, gente, tô me segurando. E olha aqui, ó, as lojas enfeitadas com as lanternas. Eu tô toda arrepiada gravando esse vídeo, vocês não têm noção. Olha essa árvore aqui toda iluminadinha, com os envelopes vermelhos ali. Aqui também. Olha que lindas essas lanternas. Mas vamos subir pra gente ver o que tem pra lá. Gente, agora eu tô aqui, ó, na frente da loja da Adidas. E olha essa jaqueta aqui, coisa mais linda. Olha. Que linda. Não tem valor? Deve ser uma fortuna. Ó, o KFC também entrou no clima de festividade. Olha que bonitinha essa daqui, cheia de cavalinho. Olha, quanto será que tá? Não tem preço? Olha isso. Tudo de cavalinho. Olha que amorzinho aqui também. E aqui os dizeres, as frases em chinês. Happy New Year. Que bonito. Ai, que legal esse daqui também, olha. Ah, essa aqui é as moedinhas. Ai, tem um nome. Moeda da riqueza, talvez, da fortuna. Mas sigo em busca da loja para poder mostrar para vocês a roupa tradicional. Tô encontrando roupas comuns, assim, daqui da China, né? Que são diferentes do que usam no Brasil. Algumas delas são diferentes.
Mas a roupa tradicional mesmo de virada de ano, eu não tô encontrando. Bora pro mercado agora para ver o que tem lá. Que lá eu vi que já tava tendo uns produtos legais do Ano Novo Chinês. Vamos ver se realmente tem. Olhem a decoração do mercado. Eu sabia. Olha só essa caixa de chocolate aqui decorada. Ah, mas eu vou pegar essa lata. É hoje. É hoje, olha aqui. Olha a coisa mais linda essa lata, gente. Essa aqui eu acho que eu mostrei no vídeo anterior. Mas tá, olha essa garrafa aqui. O mercado é o que eu gosto, né? Não adianta. Olha a coisa mais linda essa garrafa. Tá muito linda essa lata, eu amei. Ah, mas eu quero. Aqui também tem esses enfeites. Isso aqui eu acho que é nuts que tem. Deve ser castanhas. Parece ser. Olha, ai gente, tô apaixonada. Meu Deus, olha isso. Não sei o que tem dentro, mas só a caixa é linda. Essa aqui também. Olha isso. Olha aqui, ó, meu sabão. Quem viu o vídeo lá do mercado. Quer dizer, aqui, porque é nesse mesmo mercado. Amei, viu? As gurias me deram uma ótima recomendação. Olha ali. Olha a coisa mais linda. Legal que as gurias do mercado aqui já me conhecem, né? Porque eu devo ser uma das poucas gringas que aparece aqui nesse mercado. E aí eu cheguei, elas já vieram me perguntar se eu tinha gostado do shampoo. Eu falei que eu gostei do sabão, apontando, né? Não sei falar essas coisas em chinês. Mas, ó, sabão em pó que eu gosto, aliás, sabão líquido que eu gosto tá aqui, ó. Mas eu gostei bastante desse aqui que as gurias me recomendaram aqui no mercado. Vou continuar usando esse. Pra vocês verem, né? É um assunto bem aleatório do vídeo de Ano Novo Chinês. Mas essa é a minha vida na China, gente. Vou fazer o quê? Né? É isso. Ó, as cachaças chinesas, gente. Olha que coisa mais linda essas coisas aqui, esses potes. Meu Deus. Olha isso. Olha isso aqui. Olha a caixa disso aqui. Cruz, não vou nem encostar. Olha o valor. 1.899. Nossa, eu vou até me manter afastada desse negócio aqui. Ah, essa daqui tá mais o valor que eu posso gastar, ó, 52 yuan. Mas é isso, gente, tudo com cavalo, tudo decorado. Agora eu vou ali na parte dos laticínios. As carnes secas, isso aqui é peixe seco, gente. Olha só, os camarões. Olha aqui, até o Yakut com o símbolo do cavalo. E aqui na frente, ó, eles estão vendendo também as decorações. Esse aqui é o Hongbao generoso, será? Ah, esse aqui é o Hongbao menorzinho. Ah, vem um monte, olha. Agora partiu casa. Vejo vocês lá. Deixa eu contar uma pra vocês. Me motivei pelas tradições dos chineses, comecei a fazer uma faxina aqui em casa. E olha o que aconteceu. Eu tenho alongamento nas minhas unhas, tá? Até já tenho que trocar. Só que, tcharam, quebrou. Aí eu mandei mensagem para as gurias do salão que eu costumo ir e elas me falaram que amanhã elas entram de férias, todas, e elas só vão voltar no ano que vem. Só que detalhe, nós estamos em fevereiro, para vocês verem como que realmente essa coisa do ano novo é forte aqui. E aí quando eu mostrei uma foto para elas, elas me falaram que elas conseguiram um horário pra mim agora, às 7h30, então eu tô indo pra lá arrumar essas unhas, porque não dá, né, gente? Não dá. A gente vai viajar poucos dias, mas imagina, que bagacerice. E eu vou indo a pé até lá, vai ser uns 3 quilômetros mais ou menos de caminhada na noite, mas é seguro, não tem problema nenhum. E aí eu já faço algum exercício, porque o Rodrigo e o Vicente estão em casa. Ai, que susto que eu levei do vizinho. Eu levei um susto do vizinho, gente. Bom, vou voltando ao assunto. Aí eles estão em casa, então minha rotina tá meio diferentona aqui. Mas pra vocês verem, né? Se eu não for agora, só no ano novo, no ano que vem. E olha só o que eu falei pra vocês, de ficar tudo iluminado de noite. É que nem pra nós, Natal, Ano Novo também, ó, fica tudo iluminado.
Olha que bonitinho. Mas eu achei que as lanternas também ficassem ligadas as luzes, mas não ficam. Olha só que amorzinho. Deixa eu contar uma pra vocês. A polícia emitiu um SMS para todos os moradores aqui desse bairro, falando que não era para soltar fogos de artifício, tá? E aí agora eu tô caminhando aqui na rua, ó, tem fogos de artifício sendo soltado aqui perto. Só para vocês terem ideia do nível que é, viu? Eu só não consegui enxergar qual é a parte que eles estão soltando, mas é alguma região por aqui. Mas bora seguir, ó, até aqui na avenida também, as lanterninhas. Tá rolando uma festa, um batidão pra lá. O batidão era as senhorinhas dançando ali, olha isso! Tava em cima do laço, aí peguei a bike vermelhinha aqui, agora tô indo. Tô chegando nas gurias. Cheguei nas gurias e ó, já vou escolher meu esmalte aqui. Aqui na China, na Ásia na verdade, é muito famoso os esmaltes, que igual esse meu aqui, que dependendo do movimento, ele vai mudando de cor. Ah, xixi. Mas eu quero um assim, ó, ano novo, né? Eu acho que eu vou querer ou esse aqui, e eu vou encurtar minhas unhas hoje. Mas olha as cores, lindas. E olha o tratamento com as meninas aqui. Já ganhei biscoitinho e um chazinho. Diga tchá. Estou sendo filmada aqui, gente. Ah, esse ano novo chinês. Guaxihuang. 可以祝福我们的客户群体，祝福我们中国的所有的朋友都可以，好吗？ As gurias me colocaram no serviço e agora eu vou ter que gravar um vídeo em inglês falando que o lugar é bom aqui e realmente é bom. Eu recomendo. Olha aqui esse tratamento aqui, meu povo. Olha isso aqui. Como que eu não vou gostar desse tipo de lugar? 来自哪个国家？我是大诗人。 啊 Happy Chinese New Year. Thank you. 谢谢。 Fiquei nervosa em falar em inglês ali no vídeo das gurias, mas já tô fazendo aqui minhas unhas, ó. Vou tirar esses alongamentos aqui. Mas é isso, minha vida na China, meu povo. É assim, isso que vocês não viram nada. Agora eu vou escolher a minha cor aqui. 很多颜色，上千种哦。 Ah, 我喜欢红色。我不喜欢我不懂。今年很流行这个，我喜欢这个。可以，可以这个。等一下试试看。我喜欢。这也很好看，啊，很好，这个对，都很漂亮。漂亮。我的意思是它很小的。 OK， 我要。这个很漂亮，就这个。 这个。 好，等一下再来。 Terminei as minhas nails, gente, olha isso! Aí elas oferecem aqui os biscoitinhos, balinha, é muito lindo aqui. Ah, tem os chazinhos também. Essa máquina aqui é bem famosa aqui na China, que eles fazem chá. Ah, sim. Vai servir mais chá pra mim. Como não amar um lugar assim, né? Aqui as unhas que eu mostrei. Waxihuan. 很喜欢。 É, bem brilhosa minhas 好漂 unhas. 亮，你手很白。 Tcharim! 客户的信任和包容，祝2026年所有的客户马上有钱，马上健康，马上成功。Happy Chinese New Year！ As gurias têm um recado pra vocês. 新年快乐！ Happy Chinese New Year! Ai, com presente ainda! Bye bye, girls! Xixi! 新年快乐啊！ Chinês, valeu! 新年快乐！再见。 Saí do salão agora e tá chovendo. Eu ia para casa de bike, agora já é quase 9 horas da noite. Mas eu vou ter que pedir um Didi, tá chovendo, tá frio agora. Antes eu tava num suador quando eu cheguei ali no salão. Mas vocês viram como o pessoal é legal, né? É por isso que eu me sinto bem aqui na China, sabe? A gente é muito bem tratado. Pelo menos aqui em Hangzhou, ou o lugar das aqui. Eu espero o próximo vídeo pra vocês verem o que vai rolar no próximo vídeo.
Tenho certeza que as gurias principalmente vão gostar. Agora a gente veio no restaurante aqui embaixo do condomínio, já é o outro dia, gente. Já virou a noite, já vim pra casa, já cheguei em casa e tudo mais, tá? E nós pedimos os dumplings e uma massa com fio longo, que é comum os chineses comerem no Ano Novo Chinês, que quando tu come a massa com fio longo, quer dizer que vai ter vida longa, e os dumplings porque ele é parecido com o lingote de ouro. Se eu não me engano é esse nome. Então os chineses costumam comer essas coisas no Ano Novo Chinês. Mas aqui é um restaurante halal. São chineses que são donos desse restaurante, mas eles têm outras tradições, outras crenças, né? Mas só pra mostrar pra vocês como que é o dumpling daqui. E a massa com fio longo, porque é basicamente parecido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem de comida. Aqui são os pratos que eles têm pra vender nesse restaurante aqui. É um dos meus favoritos. Aí eu pedi essa massa aqui. E a massa com fio longo, esses pãezinhos aqui, os espetinhos de carne de cordeiro, mas tem várias opções aqui, gente. Que delícia essa comida. E olha só, vou mostrar pra vocês como o fio é longo, gente. Olha aqui. E não pode cortar, viu? Se cortar, parece que corta forte. Ah, não sei direito se é isso. Às vezes vão ter que me ajudar. Mas olha aqui, olha isso aqui. Gente, a massa não tem fim. Olha aqui. Mas, né, é superstição, a gente que não vai cortar, né, Vivi? Vamos ter que comer assim. Eita, nós. Eu corto. Vai, come, só cuida que tá quente, tá? Ui, cuidado aqui. Ver se não tá muito quente. Não, tá bom? Tem cebola, tem repolho. Isso aqui eu não sei como é que é o nome em português. É vagem. Não é bem uma vagem, carninha, halal. Ah, tem um cogumelo, ó, mas tem pouquinho agora. E aqui, chegou o pãozinho xixi. E aqui os dumplings. Esse aqui eu acho que eu não lembro se é com carne de gado ou com carne de cordeiro. Mas é difícil de segurar, gente, porque ele resbala. Eita. E nosso espetinho chegou também. Isso aqui é uma delícia. Sou apaixonada por esse aqui. Tá bom? Agora eu tô aqui saindo do restaurante. E olha só que curiosidade, né? As portas se abrem pra fora. Mas olha aqui, gente. Isso aqui é um local que tá sempre aberto. Sempre aberto. Mas ó, entraram de férias coletivas. E daqui a pouco tudo aqui ao redor vai estar fechado. Não demora muito tudo. Todas as lojinhas que tem aqui vão fechar. Ó o caminhão d'água. Ele passa limpando a cidade. Agora a gente vai curtir um cinema em família. Vamos voltar lá no shopping e ver se a gente acha um filme em inglês pra facilitar a nossa vida, né? Preparado pra ir no cinema, Vivi? A gente chegou agora aqui no cinema, né? E nada a ver com o assunto do vídeo Ano Novo Chinês, mas só pra mostrar pra vocês essa curiosidade, porque é a primeira vez que veio nós três no cinema aqui na China, só pra vocês terem ideia. E olha só, aqui atrás de mim, cadeira de massagem, e vou mostrar pra vocês o que tem aqui na frente. Nas mesas tem esse painel aqui, essa tela, que a criança pode brincar, mas eu acho que tem que passar algum QR Code aqui de repente pra poder brincar e provavelmente pagar. Aqui o cinema, ali tem uma lojinha que não tem ninguém atendendo, não sei nem como é que paga, mas é tudo exposto. E olha só, gente, aqui tem aquelas maquininhas de tirar foto. Aí tu escolhe o tema. Qual vai ser? Aqui tava aparecendo antes do Ano Novo Chinês. E aí a pessoa entra aqui dentro e tira as fotos. Gente, é legal isso. Quanto será que é? Deixa eu ver. R$34,90. Opa, o que eu fiz? Como eu volto? Não sei. Vixe. É aqui. Ó, R$29,90 essa daqui. E deve dar pra escolher aqui do Ano Novo Chinês. Interessante isso. Ó, do Ano Novo Chinês aqui aparecendo. A
gente veio dar uma volta, porque o filme ainda vai demorar um pouco pra começar, e vários restaurantes daqui já estão fechados. Então até restaurante no shopping, isso pra mim é novidade, viu? Estão fechados, tipo esse daqui, que é um restaurante que tá sempre aberto. Tem os outros que a gente passou também, que já tem a plaquinha ali que vão estar de férias. Então esse é um período que realmente, gente, a China desacelera. Olha, só não vou dizer que a China para, porque aí eu vou estar mentindo. Mas muitos lugares ficam fechados nessa época do ano, e isso é fato. Viemos na loja do Lego agora e até aqui tem Lego especial para comemorar o Ano Novo Chinês. E aí tem todas as peças aqui, os jogos, as caixas fechadas. Olha que lindo esse daqui, de cavalo. O valor dele tá 999 yuan. 100 reais daria uns 750 reais mais ou menos. Agora nós estamos aqui no salão, onde os guris cortam o cabelo, e eu também, né? Todo mundo corta o cabelo com a mesma pessoa. E ele vai ficar fechado por 11 dias. Então a gente tá aproveitando pra cortar os cabelos. Aliás, eu não vou cortar. Quem vai cortar vai ser o Rodrigo, que tá indo agora, e o Vivi, que tá cortando ali. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí o cabelinho dele tava bem compridinho, a gente precisou cortar. Porque senão só daqui 11 dias. Ó, compenetrado ali. Aí, ó, aqui o que eu falei pra vocês, ó, as vassouras curtinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouquinho só sobre essa experiência de como é passar o Ano Novo Chinês aqui na China, sendo uma brasileira, sendo uma estrangeira. E aos chineses, principalmente, um feliz Ano Novo Chinês pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!